Bem, boa tarde novamente. E eu agradeço por terem vindo aqui em uma bela tarde de sábado para passar um bom tempo em um santuário, ouvindo e lendo um pouco, o que às vezes pode parecer mais um monólogo. Eu peço desculpas por isso. Eu devo dizer que eu oro constantemente para que o Senhor me dê a capacidade de expressar essas coisas de forma dinâmica e significativa. E parte do motivo pelo qual eu coloco tanta coisa na tela é porque eu quero que vejam que não se trata das minhas ideias, mas sim da nossa história, escrita para nós. Na verdade, enquanto menciono isso, eu acho incrível que um grupo que acredita que Jesus virá em breve se reúna aqui. E ter tanto da nossa história ainda disponível, escrita nesse período, é realmente incrível. E eu acho que a única razão pela qual podemos explicar isso é o fato de que Deus a preservou para nós com um propósito. E por isso eu sou grato. Eu gostaria de mencionar aqui rapidamente que eu não planejei. Bem, eu não trouxe um monte de livros comigo, o que sempre me causa conflito, pois eu não sou um vendedor de jeito nenhum. Mas provavelmente eu vou longe demais no outro extremo e eu nem sequer promovo os materiais que temos, como os da Return to the Letter Rain Publishers. Portanto, amanhã eu darei ao pastor uma lista dos livros que nós publicamos, incluindo não apenas os que eu escrevi, mas também outros. E se algum de vocês estiver interessado, então ele vai ter um formulário para pedidos da igreja, o que obviamente reduzirá o preço. Outra coisa é que alguns de vocês perguntaram sobre algumas das anotações e assim por diante, e sobre os PowerPoints, as cópias das anotações. Bem, de qualquer forma, o pastor tem uma cópia, e se você estiver interessado em uma, você poderá voltar e ver as referências. Você pode também fazer o download. Eu o encorajaria a fazer isso para ler alguns desses artigos na íntegra. Essa é a outra coisa que eu queria mencionar. Agora, eu devo confessar que até 3 anos e meio atrás, a ideia de que a liberdade religiosa é tão importante quanto realmente é, não passava pela minha cabeça. Eu tenho falado e escrito sobre 1888 há anos. E é claro que eu enfatizei muito a justiça pela fé, mas não a relacionei com a liberdade religiosa até cerca de 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, quando eu comecei a compreender a sua real importância e a sua conexão, algo que eu não percebi antes. Portanto, o que vocês vão ver nesta apresentação é algo que eu realmente só comecei a apresentar há menos de um ano, à medida que eu fui estudando essas coisas. E como vocês verão, isso realmente faz parte dessa história e é importante para nós na época em que vivemos, pois comparamos nossa época com a do passado. Portanto, nós acabamos de falar sobre as reuniões de Minneapolis e aqui está o trecho em que W.C. White fala sobre como a liberdade religiosa era parte da mensagem em Minneapolis. E eu não tinha ideia de como ela estava intimamente associada à mensagem de Minneapolis. Mas aqui está um exemplo que prova isso. W.C. White, escrevendo para alguém no início de 1888, fala sobre isso. Comecei a me corresponder com o pastor Butler sobre o Instituto Bíblico que antecederia a Conferência de Minneapolis. Propus 4 ou 5 linhas de trabalho, entre as quais estavam os deveres dos oficiais da igreja, medidas novas e avançadas para levar a mensagem, estudo das doutrinas bíblicas,
E nessa lista estava o nosso trabalho de liberdade religiosa, assim como uma ou duas outras linhas das quais ele não se lembrava. Portanto, aqui está, lembrando que mesmo antes da conferência, a ideia era que a liberdade religiosa faria parte da conferência de Minneapolis. Agora, há outras evidências de que a liberdade era uma questão principal naquela época. Em 1888, Ellen White publicou sua mais nova adição depois de passar vários anos na Europa. Ela voltou e escreveu, acrescentando mais de 100 páginas. Aqui está uma declaração de W.C. White. Ele disse: finalmente conseguimos enviar uma cópia corrigida dos 4 primeiros capítulos do volume 4, ou seja, Espírito de Profecia, volume 4, que se tornaria a edição de 1880 do Grande Conflito. Minha mãe escreveu o suficiente sobre Huss e Jerônimo para fazer 1 ou 2 novos capítulos. Ela escreveu algumas coisas sobre Zwingli e pode falar sobre Calvino também. Eu creio que os acréscimos aumentarão a obra em mais de 100 páginas em relação ao seu tamanho atual. Portanto, a edição de 1888 foi uma expansão da edição de 1884, com 100 páginas adicionais. E Ellen White esteve na Europa e, com seus próprios olhos, viu áreas e lugares que ela havia visitado em visão, e agora ela estava andando na mesma rua que tinha visto em visão antes. Portanto, ela pôde ver pessoalmente e conversar com outras pessoas sobre alguns dos sonhos que teve ou visões sobre o grande conflito. Essas histórias ganharam mais vida e, como eu disse, ela acrescentou 100 páginas a elas na edição de 1888. Mas foi ainda mais do que isto, devido ao que estava acontecendo nos Estados Unidos. W.C. White diz: por favor, peça aos pastores Jones e Waggoner que façam críticas cuidadosas às correções e a todo o material. Se eles detectarem passagens muito obscuras ou qualquer coisa que seja aparentemente contraditória ou conflitante com as Escrituras, talvez haja tempo para se comunicarem conosco antes de qualquer parte da nova edição seja impressa. E que eles também deem atenção especial à nota sobre as medidas. Portanto, eu não sei especificamente a que isso se refere, mas a questão é que W.C. White, que estava trabalhando com sua mãe para terminar a nova edição, a pedido dela, recomendou que A.T. Jones e Waggoner examinassem o manuscrito para fazer comentários. Na verdade, na edição de 88, na parte de trás, nos apêndices, há algumas notas escritas sobre a NRA e seu trabalho naquela época, que provavelmente foram escritas por Jones e possivelmente por Waggoner. E eu conversei com Tim Poyer há vários anos, ou me correspondi com ele sobre isso, e ele concordou que esses apêndices foram provavelmente escritos por Jones e Waggoner. O ponto principal é que Ellen White reconheceu o envolvimento e a perícia deles na área de liberdade religiosa, de modo que incluiu na edição de 88 do Grande Conflito notas que ajudaram a preencher a história do que estava realmente acontecendo no país naquela época. Eu mencionei na sexta-feira à noite, a NRA não é a Associação Nacional do RIF. É a Associação Nacional de Reforma, que era um grupo formado em 1863, no mesmo ano do Adventismo, com o objetivo de fazer com que o governo federal impusesse moralidade ao país. Aqui está outro exemplo de como a liberdade fazia parte da mensagem em Minneapolis. Trata-se de um registro do Diário de Hotel, um dos participantes que fez apenas algumas anotações curtas. Tem mais do que o que eu tenho aqui, mas ele disse: o pastor Jones proferia um excelente discurso sobre a Reforma Nacional, ou seja, a NRA, na Conferência Geral de Minneapolis em 18 de outubro, e depois outra nota. O irmão Jones falou sobre a Reforma Nacional hoje à noite, 28 de outubro. Hotel estava doente com gripe, então ele não participou de muitas das reuniões. Mas desde então, eu encontrei artigos de jornal local, como o Battle Creek Journal e o Minneapolis Journal,
que falam sobre Jones falando sobre questões de liberdade religiosa em Minneapolis. E por alguma razão eu não tinha visto isso. Aqui está a reimpressão de um livro de A.T. Jones. Vocês podem ver na tela, chamado Governo Civil e Religião. E eu tinha em minha estante em casa há 20 anos, não esta cópia em particular, mas uma reimpressão mais antiga. Eu não sei se faz mais de 20 anos, mas quando eu comecei a me interessar muito pela liberdade religiosa e a ver a sua conexão durante esse período, eu decidi tirar esse livro da estante e lê-lo. Então, por onde melhor começar, a não ser pelo prefácio, certo? E foi o que eu fiz. Eu quase caí da cadeira. Essa pequena obra, diz A.T. Jones, é o resultado de várias palestras sobre a relação entre a religião e o poder civil, proferidas em Minneapolis, Minnesota, em outubro de 1888. Muitas pessoas queriam cópias do que eles disseram sobre a justiça pela fé, e, na verdade, não há muitas cópias do que foi impresso naquela época. Obviamente, há coisas que eles imprimiram depois e que presumimos serem semelhantes ao que apresentaram lá, mas como eles começaram a anotar em taquigrafia os sermões apresentados somente em 1891, não temos nenhuma cópia dessas apresentações sobre a justiça pela fé em Minneapolis. Mas aqui temos as apresentações reais do que A.T. Jones apresentou em Minneapolis sobre liberdade religiosa. E a propósito, o que ele chama de pequeno trabalho tem 170 páginas. Portanto, Jones considerou seu trabalho pequeno, pois geralmente seus livros têm cerca de 800 páginas. Mas aqui temos, na verdade, o que foi apresentado por Jones sobre a ANR e sobre liberdade religiosa em Minneapolis. Bem, isso me diz que era parte da mensagem que Deus enviou. Eis o que Jones disse apenas 2 anos antes de morrer. Olhando para trás, ele disse para alguém, contando o que ele lembrava, ele disse... Após a conferência de Minneapolis, ele afirma, então, quando chegou a época das reuniões campais em 1889, nós três, Jones, Wagner e Ellen White, visitamos as reuniões com a mensagem de justiça pela fé e liberdade religiosa, de mãos dadas. Às vezes, nós três, participando da mesma reunião, mudamos a opinião das pessoas e, aparentemente, a da maioria dos líderes. Aqui está G.I. Butler, presidente da Conferência Geral, o ex-presidente da Conferência Geral, que se opôs muito no início, mas mais tarde ele se abrandou um pouco. Mesmo até a sua morte, entretanto, ele não enxergou nenhuma luz no que estava por vir. E quando Jones e Wagner tropeçaram, houve uma atitude que eu disse isso por parte dele e de Ray Smith, infelizmente. De qualquer forma, em 1893, ele escreveu um artigo na Review e, olhando para a mensagem que tinha sido trazido para Minneapolis, ele disse: acredito plenamente que Deus está abençoando grandemente o bem do seu povo e a causa da maior agitação das doutrinas da justificação pela fé, a necessidade de nos apropriarmos da justiça de Cristo pela fé para a nossa salvação e os princípios de liberdade civil e religiosa agora tão discutidos. Então, novamente, eis que até mesmo o Sr. G.I. Butler reconhece que a mensagem de justificação pela fé e os princípios de liberdade religiosa e civil faziam parte da mensagem tão enfatizada em Minneapolis. Portanto, isso e muitas outras coisas realmente me ajudaram a perceber que essa mensagem fazia parte do plano de Deus. E hoje eu quero examinar o que aconteceu quando essa mensagem chegou a Battle Creek. Como você pode imaginar, quando Battle Creek era a maior comunidade adventista da época e as pessoas vinham de Minneapolis para as reuniões lá, a maioria delas voltava para Battle Creek. E W.C. White escrevia para a costa oeste para mantê-los informados sobre o que estava acontecendo. A propósito, eu devo dizer que, como G.I. Butler deixou o cargo de presidente, eles elegeram Owen Olson, mas ele estava na Europa.
Então, W.C. White assumiu como presidente temporário da Conferência Geral até que ele voltasse. Por esse motivo, ele ficou em Battle Creek nos meses seguintes até a volta de Olsen. Mas em suas cartas, ele diz: alguns que saíram da reunião em Minneapolis antes do seu encerramento levaram para Battle Creek e outros lugares relatórios de alto nível de desânimo. E dá para imaginar, mencionamos isso antes. 2 grupos distintos saíram de Minneapolis, alguns se alegraram, enquanto outros disseram que aquela era a pior reunião já realizada. Nossa experiência aqui em Battle Creek, imediatamente após a conferência, W.C. White diz, tem sido mais interessante do que edificante. Alguns que voltaram da conferência antes que ela terminasse, haviam dito que A.T. Jones era um maluco. E parecia que partiria o coração dele se as pessoas pensassem o contrário. Bem, eu não uso com muita frequência a palavra maluco no meu vocabulário. Mas se você estiver familiarizado com ela, o dicionário Webster diz o seguinte: é uma pessoa que tem ideias estranhas ou pensa demais em uma coisa, que costuma ficar com raiva ou se irritar facilmente, ou que tem um discurso tortuoso ou vaidoso. Portanto, muitos voltaram de Minneapolis e, obviamente, nem todos em Battle Creek assistiram às reuniões, mas, ao perguntarem sobre elas, foram informados de coisas muito depreciativas desde o início. Ellen White também escreve sobre isso. Ela diz: quando chegamos a Battle Creek, descobrimos que alguns dos nossos irmãos e irmãs haviam nos precedido com cartas da reunião com o mesmo caráter que tivemos na reunião. Além disso, um número de delegados que retornaram a Battle Creek antes de nós foram adiante para fazer relatórios sobre a reunião em Minneapolis, apresentando suas próprias versões incorretas do assunto, desfavoráveis aos irmãos Jones e Wagoner, W.C. White e a mim, e ao trabalho que eu havia sido compelida a fazer na reunião. Assim, você pode ver como essa atitude e a nuvem negra que aconteceu em Minneapolis voltaram com as pessoas para Battle Creek. Algumas delas antes mesmo de Ellen White chegar lá. As reuniões terminavam em 4 de novembro, um domingo, de modo que saíam de Minneapolis e vinham a Battle Creek. No entanto, algumas pessoas de Minneapolis saíram antes mesmo do término das reuniões, e quando Ellen White chegou, já havia esse sentimento negativo. Bem, a outra questão relacionada a isso, a Conferência Geral já havia pedido a A.T. Jones no verão anterior para ir à conferência como delegado e depois para ir a Battle Creek e ensinar na faculdade. Então ele veio com a ideia de que ensinaria na faculdade de Battle Creek. W.C. White, mais uma vez, escrevendo para sua esposa, disse: você deve saber algo sobre os sentimentos que existiam em relação a A.T. Jones. Embora ele tenha vindo para o leste com a expectativa de lecionar na faculdade, o conselho da faculdade se reuniu e descobriu que não havia tomado nenhuma ação formal para que A.T. Jones lecionasse lá. Eles votaram para empregar Uriah Smith e F.D. Starr para lecionar o curso bíblico em seu lugar. Então, por uma questão técnica, disseram: nós nunca votamos isso oficialmente como conselho e... Então, nós mudamos de ideia. Não queremos que A.T. Jones lecione na faculdade, pois havia sentimentos negativos em relação ao seu ensino em Minneapolis. Eu já havia lido sobre isso antes e supus que se tratava da questão da justiça pela fé. Agora veja o que W.C. White diz. Naquela época, precisávamos muito de um homem para ir para Indiana. E como eles haviam pedido o irmão Starr, o comitê da conferência solicitou à faculdade que nos deixasse levá-lo. Aconselhamos que eles conversassem com Jones novamente, já que ele havia vindo para o nosso conselho para trabalhar para eles. Butler, Smith e Prescott conversaram com Jones e combinaram
que ele ensinaria na escola durante o período de inverno. Portanto, felizmente o Senhor interveio e Jones teve permissão para lecionar na faculdade, mas somente porque a conferência precisava de um homem e F. D. Starr foi a pessoa escolhida para ocupar a vaga de Jones. Então, eles permitiram que ele lecionasse naquele período. O que W.C. White não menciona nesta carta é que quando Smith, Butler e Prescott conversaram com ele, foi para assinar um documento prometendo não ensinar nada na faculdade que não estivesse de acordo com o padrão. Essa ideia já havia surgido em Minneapolis. Esse mesmo assunto sobre o que poderia ser ensinado, Ellen White já havia se oposto a isso e ela escreveu a respeito. Foram tomadas providências para que A.T. Jones ficasse de fora da escola com medo de que algo viesse a ser ensinado em desacordo com o que já era ensinado lá. Será que essa consciência foi inspirada pelo Espírito de Deus? Certamente que o espírito de inspiração sobre vós não veio de Deus, mas de outra fonte. Quando a resolução da Conferência de 1888 em Minneapolis foi solicitada para que nada fosse ensinado na faculdade que não fosse contrário ao que havia sido ensinado anteriormente, eu me senti profundamente ofendida, pois eu sabia que quem elaborou aquela resolução não estava ciente do que estava fazendo. Portanto, essa ideia havia surgido em Minneapolis e ela havia se manifestado abertamente contra. Essa resolução não deveria ter sido aprovada. E foi isso que ela disse lá. Eu afirmei que era acionista da faculdade e que não poderia permitir que essa resolução fosse aprovada, pois haveria uma luz especial para o povo de Deus à medida que se aproximassem as cenas finais da história dessa terra. Outro anjo viria do céu com uma mensagem e toda a terra seria iluminada por sua glória. De onde ela está citando? Apocalipse 18. Seria impossível determinarmos como essa luz adicional viria. Seria correto fechar todas as avenidas em nossa escola para que os alunos não pudessem ter o benefício dessa luz? Podemos votar contra o Espírito Santo ao fazer esse tipo de regra? Ellen White disse não. De qualquer forma, um homem, na verdade, se levantou e ergueu as duas mãos para votar a favor dessa resolução, que obviamente não foi aprovada. Isso aconteceu em Minneapolis e quando Jones chegou a Battle Creek, houve uma tentativa de mantê-lo fora da escola também. E mesmo quando permitiram entrar, conforme eu disse, impuseram a ele a mesma exigência que não havia sido aprovada como resolução na conferência. Isso mostra quão obstinada era a oposição. Bem, Ellen White estava, obviamente, voltando a Battle Creek pela primeira vez. Se bem me lembro, desde que ela foi para a Europa. Ou seja, depois de ir à conferência de Minneapolis, ela estava indo então para Battle Creek e naquele primeiro sábado, sendo a primeira vez que ela estava de volta, ela planejava falar para as pessoas lá. Observem o que ela diz. Eu fui convidada para falar no sábado seguinte, 10 de novembro, no tabernáculo. Mas as impressões eram tão fortes que eu mudei de ideia. Acho que o irmão se arrependeu um pouco de ter me convidado. 2 pastores me visitaram no sábado de manhã e um deles me perguntou sobre o que eu falaria. Eu disse, irmãos, deixem esse assunto com o Senhor e com a irmã White, pois nem o Senhor nem a irmã White precisarão receber ordens das autoridades gerais sobre o assunto que ela apresentará a eles. Eu estou em casa em Battle Creek, no terreno que ocupamos com a força de Deus, sem pedir permissão. E eu a tomo como minha posição legítima concedida por Deus. Agora, eu não sei se eu fosse aquele pastor, como eu me sentiria assim depois daquele confronto ou daquela resposta. Mas Ellen White não parou por aí.
Ela pergunta a esse pastor algo mais. Ela diz: no entanto, há um irmão Jones que não se sente como eu e que esperará um convite seu. O senhor deve cumprir seu dever com relação a esse assunto e abrir o caminho para ele. Bem, os pastores declararam que eles não se sentiram à vontade para convidar Jones para falar até que consultassem o irmão Smith, que eu acho que devia ser o primeiro ancião, para saber se ele sancionaria o convite, já que era mais velho do que eles. Então Ellen White disse: façam isso imediatamente, pois o tempo é precioso e há uma mensagem a ser transmitida a este povo. E o Senhor requer que vocês abram o caminho para que a luz chegue ao povo de Deus. Agora, novamente, eu estava um pouco familiarizado com essa história, mas sempre presumi que Ellen White estava falando sobre a mensagem da justiça pela fé. Bem, o tempo passou. Dias, na verdade, e não houve nenhum convite para que o pastor Jones apresentasse à grande igreja em Battle Creek a mensagem que lhe foi dada por Deus. Então Ellen White chamou os pastores da igreja e perguntou novamente se eles pretendiam dar ao pastor Jones uma oportunidade para falar ao povo. Então a resposta foi: eu consultei o irmão Smith e ele decidiu que seria melhor não convidá-lo, porque Jones assumiu posições fortes e levou o assunto da justiça pela fé longe demais. Por 20 e tantos anos, eu acho que isso não tenha sido dito ou falado. Mas não foi esse o motivo da questão. A questão foi motivada pelas opiniões de Jones sobre liberdade religiosa no contexto das reformas nacionais em andamento naquela época. Smith disse: não, nós não o queremos porque ele tem opiniões extremas sobre liberdade de consciência e sobre todo esse movimento de reforma nacional. Ellen White, em resposta, disse: eu senti meu espírito agitar-se dentro de mim e dei um testemunho muito claro a esses irmãos. Contei-lhes um pouco sobre como as coisas haviam sido conduzidas em Minneapolis e declarei a posição que havia tomado. O farisaísmo havia estado em ação, deixando o acampamento aqui em Battle Creek, e as igrejas adventistas haviam sido afetadas. Mas o Senhor havia me dado uma mensagem e eu trabalharia com a caneta e a voz até que o fermento fosse expulso e um novo fermento fosse introduzido, que seria a graça de Cristo. Ellen White deu a esse grupo de anciãos da igreja de Battle Creek uma palestra bastante animadora. Ela escreveu sobre isso em vários lugares, dizendo: os irmãos Prescott, Amadon e Cicely trouxeram um testemunho unido sobre esse assunto, o que exigiu de mim um discurso de cerca de 15 minutos, o mais incisivo e sincero que já fiz em minha vida. Eu disse: bem, se o irmão Smith assumir essa posição, Deus certamente o tirará do caminho. Pois Deus não lhe deu autoridade para dizer o que deve ou não entrar no tabernáculo vindo de nosso próprio povo, mas se ele mantiver essa posição, observe que ela diz: vamos garantir um salão na cidade e as palavras que Deus deu ao irmão Jones para falar, o povo as terá. Essa é a importância desse tópico. E por isso, Ellen White queria que Jones fosse convidado a ficar atrás do púlpito no tabernáculo. A propósito, o tabernáculo acomodava 3.300 pessoas quando estava cheio. Em outro lugar, Ellen White afirma: eu tive que lutar por cada centímetro de terreno que conquistamos aqui em Battle Creek. Os irmãos daqui não pediriam ao irmão A.T. Jones para pregar no tabernáculo. Fiquei profundamente indignada com os persistentes esforços para fechar a porta a todo raio de luz do céu. Pela forma como ela descreve esse evento, você tem alguma indicação de que o que A.T. Jones estava apresentando era uma luz questionável? Essa era a luz do céu. Ela foi enviada por Deus e Ellen White a identificou. Então, W.C. White, novamente escrevendo para sua esposa, fala sobre esse mesmo incidente e, mais uma vez, não está falando sobre justiça pela fé. Está falando sobre a questão do movimento de reforma nacional e a liberdade de consciência.
Após quase 2 semanas aqui, W.C. White disse: eu e minha mãe perguntamos por que não pediram a Jones para falar no tabernáculo sobre a reforma nacional. Não sobre a justiça pela fé, mas sobre a reforma nacional. Cicely, um dos líderes, disse que havia pedido ao pastor Smith, que achava Jones bastante extravagante em suas expressões, com uma visão extrema, e que achava melhor pedir que ele não falasse. Bem, você pode imaginar, diz W.C. White, que quando minha mãe teve a oportunidade de conversar com os irmãos Cicely e Amadon, ela lhes disse o que pensava a respeito desse tipo de planejamento. Amadon não simpatizava com a oposição e ficou agitado, marcando reuniões para as noites de sábado e domingo no tabernáculo. Portanto, aqui, quase 2 semanas se passaram e, finalmente, A.T. Jones foi convidado para falar no tabernáculo sobre o tema da reforma nacional. Eu mencionei sobre o livro de Smith, Marvel of Nations, anteriormente, e eu nunca o havia lido até recentemente. E eu tenho um novo apreço por Uriah Smith, seu trabalho assustador e sua contribuição pioneira para essa igreja foi muito respeitável. No entanto, é triste que nos anos 60, 70 e início dos anos 80, Smith tenha se voltado contra outra pessoa, um jovem com metade da sua idade, por apresentar algumas das mesmas coisas sobre as quais ele escreveu. E para mim, tudo não passou de ciúmes. O que é um aviso para nós. Quando Deus levanta pessoas para falar sobre as coisas, o diabo está sempre lá para tentar despertar ciúmes e problemas em nossa mente. E isso é um alerta para nós. Bem, A.T. Jones finalmente foi convidado a falar. Eu não sei exatamente o que ele falou no sábado à noite, mas no domingo ele apresentou e W.C. White disse novamente: A.T. Jones se saiu muito bem. O juiz Graves, Ed Nichols e vários outros cidadãos proeminentes estavam lá e ficaram muito satisfeitos. John Fulton então se movimentou e conseguiu uma encomenda de 1.500 exemplares do periódico. Caso conseguisse o material completo, então ele fez suas anotações, pegou os manuscritos de Amadon e, com a ajuda de A.T. Jones, elaborou um bom relatório e acredito que você já tenha visto. Então, eis ali o tabernáculo de Battle Creek, com capacidade para 3.300 pessoas. E na plateia havia muitos cidadãos de Battle Creek para ouvir o discurso de A.T. Jones. Mas o que eles estavam falando nessas 1.500 cópias do jornal? Bem, o jornal secular Diário de Battle Creek registrou essas mensagens e as publicou no jornal local. E note como eles apresentam essa primeira reunião. Eles dizem: a primeira de uma série de palestras sobre nossa Constituição Nacional, religião e o Estado foi proferida na noite de ontem, 18 de novembro, no tabernáculo por A.T. Jones, editor da American Sentinel, perante uma grande audiência que manteve intenso interesse durante a palestra. Temos o prazer de apresentar aos nossos leitores o seguinte relatório do discurso. Portanto, temos aqui um contraste entre a resposta tão positiva dos cidadãos seculares de Battle Creek e do jornal e a resposta inicial às apresentações de A.T. Jones na cidade. Não deveria ser assim. W.C. White, escrevendo sobre o assunto, disse: você verá na revista que foi providenciado para que Jones ensinasse na faculdade. Ele está ministrando um curso de palestras no tabernáculo que está sendo amplamente relatado e divulgado. Ele e mamãe participaram das reuniões de ministros em Potterville. Jones falou 3 vezes e mamãe 5 ou 6. Pelo que dizem, eu diria que houve uma grande revolução nos sentimentos das autoridades gerais que participaram dessa reunião. O que começou a acontecer é que as pessoas tinham preconceitos. E quando ouviram Jones falar sobre o assunto,
houve uma revolução de sentimentos. Bem, no domingo, dia 2 de dezembro, uma semana depois, A.T. Jones, editor da American Sentinel, fez o segundo de sua série de discursos sobre a relação da religião com o Estado no tabernáculo no último domingo à noite. Eis o que ele falou. Então, novamente, isso é 2 semanas depois, porque Jones saiu por 6 dias para pregar, e eu presumo que sobre tópicos semelhantes com Ellen White em Potterville. Então, ele retorna a Battle Creek, prega novamente, e o jornal local registra e publica seu sermão mais uma vez. E então, na quarta-feira à noite, 3 dias depois, o terceiro da importante série de discursos sobre a relação da religião com o Estado foi proferido por A.T. Jones, editor do American Sentinel. O público numeroso e profundamente atento que assistiu a essas palestras é um indicativo do grande interesse de nossos cidadãos por elas, além de elogiar a maneira competente e eloquente com que o assunto foi apresentado. O Sr. Jones, em sua terceira palestra, falou por 2 horas, mantendo a atenção de seu público durante todo o tempo. Isso é um jornal secular, descrevendo as reuniões. Agora, o que me entristece é comparar como descrevíamos o mesmo homem em correspondência e verbalmente para as pessoas em Battle Creek. E, no entanto, muitos dos cidadãos de lá se alegraram com essa mensagem, que, a propósito, é uma mensagem para o mundo. Bem, no sábado 8 de dezembro, alguns dias depois, Ellen White pregou um sermão no tabernáculo, que foi gravado e publicado na Review. E nesse sermão eu noto a ênfase que Ellen White está dando a esse tópico da liberdade religiosa durante essas poucas semanas em Battle Creek. Ela diz: alguns podem pensar que por ter sido revelado na profecia que nossa nação restringirá a consciência dos homens, isso certamente deve acontecer. E que se fizermos um esforço para preservar nossa liberdade, estaremos agindo como servos infiéis e, portanto, estaremos sob a condenação de Deus. Esse perigo agora, em 1888, ameaça o povo de Deus. E o que faremos? Não podemos ajudar a erguer o estandarte e chamar à frente aqueles que têm respeito por seus direitos e privilégios religiosos? Novamente, a ênfase não está apenas no movimento da lei dominical, mas em todo o conceito de liberdade que estava sendo desafiado e deixado de lado pela ANR. A propósito, eu os incentivo a ler todos esses sermões e artigos de Ellen White que eu mencionarei agora. Ela continua: será que o mundo protestante parou de olhar para trás para o sofrimento causado pelo papado ao tentar amarrar a razão dos homens, de modo que eles não pudessem adorar a Deus como lhes parecia correto? E agora esta nação, 1888, ano em que o padrão de liberdade e liberdade religiosa foi elevado, seguirá o curso do papado e anulará a lei de Deus? Portanto, Ellen White, na verdade, suplica ao povo de Battle Creek: precisamos nos levantar e estar prontos. Deixaremos que esse movimento de emenda religiosa entre em cena e nos exclua de nossos privilégios e direitos por seguirmos os mandamentos de Deus? O trabalho desses reformadores nacionais tem sido feito de maneira enganosa e dissimulada para varrer todo o mundo cristão. Eu lhes peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que acordem do sono. Eu tenho trabalhado. 3 dias depois, Ellen White escreve uma carta a W.M. Healy, na qual ela diz: eu tenho trabalhado como nunca antes. Tenho a sensação de que algo deve ser feito ou nossas muitas almas se perderão. A igreja em Battle Creek é como o vale de ossos secos, que precisam ser agitados com algum poder que lhes dê vida. Por que tivemos que trabalhar, orar e trabalhar, até mesmo para que o irmão Jones obtivesse uma audiência em Battle Creek? E muitos de nossos líderes foram provocados depois de ouvi-lo falar.
a pensar que havia pessoas em posições de responsabilidade que fechariam a porta para a luz e o conhecimento, permitindo a entrada apenas do que eles quisessem. Portanto, vejam o que realmente aconteceu quando Jones finalmente pôde falar. Havia aqueles que, desde o início, acreditaram nos rumores, que foram realmente provocados a pensar que essa verdade de que precisavam, naquele momento, era uma tentativa de mantê-la fora do tabernáculo. Bem, em 11 de dezembro, devido a uma grande demanda, o Battle Creek Daily Journal reprimiu todos os 3 sermões de Jones em um único jornal. Minha pergunta é: por que esses sermões não foram publicados na Review? A grande demanda pelas palestras recentemente proferidas no tabernáculo de nossa cidade por A.T. Jones, editor do American Sentinel, sobre a Constituição americana, nas quais ele discute completamente a relação da religião com o Estado, nos induz a reproduzir os 3 discursos até então apresentados em nossas colunas em uma única edição. Novamente, houve um grande interesse. A propósito, esses sermões podem ser lidos no Battle Creek Daily Journal e são muito parecidos com o que está neste livro, que é o que ele apresentou em Minneapolis. Portanto, é óbvio que Jones continuou a apresentar o mesmo tópico, o mesmo tema, depois disso, em todos os lugares que ele visitou. Há também um jornal impresso novamente, acho que no final de março de 1889, os sermões que ele fez em Chicago e que estão nestes livros são literalmente quase palavra por palavra. Portanto, esse era claramente um tema que A.T. Jones continuou a apresentar em todo o país. Acabei de mencionar isso, certo? Então, em 11 de dezembro, a Review menciona isso. Lá diz que 3 palestras sobre liberdade religiosa foram recentemente proferidas por A.T. Jones no tabernáculo de Battle Creek. Essas palestras foram publicadas conforme foram proferidas no Daily Journal de 11 de dezembro. Conseguimos 20.000 cópias dessas edições. E eu fico grato por, pelo menos, a revista estar anunciando esses sermões que foram publicados pelo jornal. E eles até encomendaram 20.000 exemplares dessa edição específica. Também em 11 de dezembro, no mesmo dia, o American Sentinel fala sobre o aumento do interesse nos tópicos publicados no American Sentinel e afirma que houve uma demanda especial pela 2ª edição do Sentinel de outubro por várias sociedades e indivíduos. Ela já alcançou uma tiragem de 219.000 exemplares e várias pessoas estão fazendo pedidos adicionais. E isso não é algo que se veja hoje em dia, nem mesmo em nossas revistas sobre liberdade religiosa. Aqui, algumas semanas depois, disse que a circulação do American Sentinel nos últimos 4 meses foi em média de 25.000 exemplares por semana. Esse era o interesse gerado por esse tópico. Bem, em 11 de dezembro, Ellen White escreveu um artigo. Novamente, eu encorajaria a ler todo o artigo. E ela diz: a obra peculiar do terceiro anjo não foi devidamente reconhecida. Deus queria que o seu povo estivesse muito à frente da posição que ocupa hoje. No entanto, quando chegou o momento de entrarem em ação, eles precisam se preparar. Quando os reformadores nacionais começaram a insistir em medidas para restringir a liberdade religiosa, nossos homens deveriam estar atentos à situação e deveriam ter se esforçado seriamente para neutralizar esses esforços. Não está na ordem de Deus que a verdade esteja longe de nosso povo, à luz de que eles precisavam para este tempo. Fiquei realmente convencido quando eu li isso, porque meu pensamento também era mais ou menos esse. Um dia haveria uma lei dominical, e eu saberia disso, e eu estaria pronto. Aqui está a evidência de que nós não estávamos prontos nem mesmo quando as leis dominicais nacionais foram apresentadas ao Congresso. Não estávamos prontos para aproveitar a oportunidade e falar sobre ela. Na verdade, estávamos tentando impedir aqueles que estavam dispostos a falar contra as questões que estavam ocorrendo. E minha pergunta é: o que nos diz hoje que não podemos cometer esses mesmos erros?
E ao ver o que vem acontecendo em nosso país nos últimos anos, eu estou convencido de que não estamos acordados e não estamos lidando com as questões que estão diante de nós. Elas estão lançando as bases para a tempestade que está prestes a cair sobre nós. Se esperarmos até que a tempestade chegue para nos prepararmos para ela, será tarde demais para enfrentá-la como deveríamos. Novamente, o artigo de 11 de dezembro mostra que nem todos os nossos ministros que estão transmitindo a mensagem do terceiro anjo realmente entendem o que ela significa. O movimento nacional de reforma tem sido considerado por alguns como de pouca importância, de modo que não acham necessário dedicar muita atenção a ele, sentindo que, ao fazer isso, estariam dando tempo a questões distintas da mensagem do terceiro anjo. Que o Senhor perdoe nossos irmãos por interpretarem assim a própria mensagem para este tempo. Finalmente, ela diz que se os líderes de nossas conferências não aceitarem agora a mensagem enviada por Deus, as igrejas sofrerão grandes perdas. Quando os sentinelas tocarem a trombeta com um certo som ao verem a espada se aproximando, as pessoas ao longo da linha de frente ouvirão o aviso e todos terão a oportunidade de se preparar para o conflito. No entanto, com muita frequência, o líder tem hesitado, parecendo dizer, não vamos nos apressar tanto assim. Pode haver um erro. Devemos tomar cuidado para não dar um alarme falso. A própria hesitação e incerteza de sua parte clamam por paz e segurança, portanto, ele praticamente nega a mensagem enviada por Deus. E, mais uma vez, eu temo que, como o povo, tenhamos até expressado ideias como: não vale a pena perder nossa reputação defendendo questões de liberdade e vamos esperar até que as leis dominicais cheguem e então defenderemos a liberdade. E eu acredito que estamos ignorando as oportunidades de alertar esse país de que as liberdades estão sendo retiradas e estão sendo deixadas de lado mais do que imaginamos. 13 de dezembro, 12 dias depois, A.T. Jones deixa Battle Creek, provavelmente antes disso, e volta para Washington para se apresentar a um comitê do Congresso e defender o país contra os projetos da Lei Blair. E eu digo mais, se existe uma razão para colocar um monumento em algum lugar para alguém, deveria haver um monumento em Washington, D.C. para A.T. Jones, não porque ele era uma pessoa infalível, mas por causa do seu trabalho para defender este país contra as invasões da Associação Nacional de Reforma. Acho que não nos damos conta da gratidão que deveríamos ter como povo pelo trabalho que eles estavam fazendo. É claro que ele deixou o Battle Creek para se apresentar perante esse comitê. Bem, de 15 a 22 de dezembro, e vamos encerrar com esse tópico. Mas vocês podem ver que foi uma luta, mesmo em Battle Creek. Como Ellen White sugeriu em Minneapolis, se os ministros não querem aceitar, vamos dar uma chance ao povo. Houve resistência no início em Battle Creek, mas louvado seja o Senhor, finalmente houve um avanço. Então, de 15 a 22 de dezembro, logo depois disso, em Battle Creek, o verdadeiro avanço veio. G.O. Corliss, Jones e Ellen White lideraram as reuniões da Semana de Oração. Ela estava programada para o período de 15 a 22 de dezembro, mas durou um mês. Quando a semana começou, Ellen White, devido às enfermidades do momento, não ousou deixar o sanatório. Então, começou seu trabalho lá com os médicos, enfermeiros e o restante da equipe do sanatório. Jones e Corliss realizaram reuniões no tabernáculo, na editora e na faculdade. De modo que essa semana de oração, que obviamente era uma semana de oração, devido ao interesse gerado, expandiu-se para um mês inteiro em Battle Creek. E o tópico, a propósito, era tanto a justiça pela fé, quanto o contexto da liberdade de consciência nos eventos que estavam acontecendo. O terceiro artigo que recomendo ler é o de 18 de dezembro. Ellen White escreveu um artigo especificamente sobre a American Sentinel.
E ela disse, há 3 anos, avisos têm soado para o mundo por meio das colunas do Sentinel e outras publicações, mas esses sinais de perigo não influenciaram nosso povo como deveriam. Se aqueles que afirmam acreditar na verdade tivessem usado o Sentinel como era seu privilégio e o tivessem recomendado, não estaríamos agora, como povo, tão atrasados nos preparativos para a obra. Mais uma vez eu diria, agora é a hora de estarmos acordados, de estudarmos, de orarmos para que Deus abra nossas mentes e nos mostre onde devemos estar neste momento da história, onde devemos nos posicionar em relação aos movimentos que estão acontecendo. Ela continua, muito poderia ter sido feito com o Sentinel se influências contrárias não estivessem agindo para impedi-lo. Mesmo que nada possa ser dito contra suas ações, elas revelam a indiferença que se sente em relação a ele. Quando a luz é apresentada ao povo de Deus, é seu dever não apenas recebê-la, mas também transmiti-la, contribuindo para a sua difusão. Para que a sua força total possa ser sentida na igreja e no mundo. A Sentinel é como uma trombeta que emite um determinado som e todo o nosso povo deve lê-la cuidadosamente e enviá-la a alguns amigos e parentes, fazendo assim o melhor uso da luz que Deus lhes deu. Então, eis que Ellen White endossa totalmente o American Sentinel. E ela continua. Tem havido uma surpreendente indiferença e inatividade nesse tempo de perigo. A verdade presente é o que o povo precisa. Se as transações surpreendentes que estão ocorrendo em nosso país hoje em relação à emenda religiosa tivessem sido percebidas por nosso povo em todas as igrejas, se eles tivessem visto o cumprimento claro e decidido da profecia e despertado para as exigências da crise, eles não estariam agora sob um sono tão estuporante e mortal. O Sentinel, segundo a ordem de Deus, tem sido uma das vozes que soam o alarme para que as pessoas ouçam e percebam o perigo e façam o trabalho necessário no momento atual. Em outras palavras, o tema é repetido várias vezes. Ela está dizendo que deveríamos estar preparados para isso, em vez de termos de fazer a preparação quando a situação se instalar. Ela encerra que todo obreiro de Deus compreenda a situação e coloque a Sentinel diante de nossas igrejas, explicando seu conteúdo, insistindo nas advertências e nos fatos que ela contém. Que o Senhor ajude a todos a aproveitar o tempo. A mensagem de luz do Senhor tem estado diante de nós há anos, mas influências têm trabalhado indiretamente para tornar sem efeito as advertências feitas por meio do Sentinel, dos testemunhos e de outros instrumentos. E eu acho que ela está falando sobre aqueles que pregavam sobre questões de liberdade. Se o Senhor envia ao seu povo, não se interponha no caminho da luz. Se você esperar por chamados mais altos ou melhores oportunidades, a luz será retirada de você e você ficará na escuridão. Sabe, hoje, mesmo entre alguns adventistas, há quem nem acredite que haverá leis dominicais ou questões desse tipo. Eles acham que isso é apenas uma coisa em que se acreditava nos anos 1800 porque era a opinião popular anticatólica da época. No entanto, há evidências absolutas de que não se tratava apenas da pregação adventista sobre o futuro e as questões que eles liam na profecia, mas de que elas realmente estavam acontecendo. Mas, novamente, se Deus envia a luz para preparar o povo e essa luz não é aceita, ela se afastará. Bem, mais um artigo, 1º de janeiro. Ellen White escreveu outro artigo e eu gostaria de encorajá-los a lê-lo, chamado A Crise Presente, na Review de 1º de janeiro de 1889. A crise está sobre nós agora e a batalha deve ser travada entre o cristianismo bíblico e o cristianismo de tradição humana. Não há uma negligência criminosa em relação à nossa atual condição de sonolência. Deve haver um movimento decidido de avanço entre nós. Devemos mostrar ao mundo que reconhecemos nos eventos que estão ocorrendo agora, na conexão com o movimento nacional de reforma, o cumprimento da profecia. O que temos proclamado nos últimos 30 ou 40 anos está aqui. E a trombeta de cada sentinela sobre os muros de Sião deve dar o alarme.
E eu acho que esse é o tipo de problema com o qual eu tenho lidado. É apenas a suposição de que, por sabermos de tudo isso, estaremos prontos e falaremos quando vier. E essa é uma evidência de que, se não estivermos prontos, não há garantia de que nós, como igreja ou como indivíduos, abordaremos as questões que realmente estão diante de nós. O movimento de reforma nacional, ela continua, que o mundo e a igreja deram as mãos para realizar, manifestará a mesma opressão, o mesmo calor, a arrogância e a intolerância que prevaleceram em épocas passadas. Os poderes do conselho humano assumirão então a prerrogativa de divindade, esmagando sob a vontade despótica a liberdade de consciência e o direito de responsabilidade individual. E a prisão, o exílio e a morte seguiu todos aqueles que se opuseram aos ditames. Isso era o que estava acontecendo, era isso que vinha crescendo em 1888. Portanto, leiam A Crise Presente da Review and Herald. Como eu mencionei, eu acho que aquele slide estava um pouco fora de ordem. Houve uma semana de oração. Ellen White fala extensivamente sobre isso em vários lugares, sobre a semana de oração que trouxe um reavivamento. A semana de oração era para ser uma semana, mas se expandiu por um mês inteiro. E isso mostra qual era a mensagem principal. Os cultos de reavivamento, realizados durante a semana de oração e desde aquela época, têm sido um bom trabalho na igreja de Battle Creek. Os pastores Jones, Corliss e outros participaram ativamente da condução das reuniões. O principal tópico abordado foi a justificação pela fé. E essa verdade veio como alimento e na hora certa para o povo de Deus. Os oráculos vivos de Deus foram apresentados sob uma nova e preciosa luz, e o Espírito Santo, trabalhando por meio de agências humanas, revelou o profundo significado das verdades há muito conhecidas relacionadas aos novos e surpreendentes movimentos no desenvolvimento da emenda religiosa à Constituição. Em outras palavras, a justiça pela fé estava sendo apresentada no cenário do que estava acontecendo em relação à liberdade religiosa nesse país, e esses dois fatores juntos provocaram reavivamento e reforma na faculdade, na imprensa, no sanatório e até mesmo na comunidade. Mais uma vez, eu tenho apenas alguns slides aqui. As reuniões com os trabalhadores da Casa Publicadora eram realizadas diariamente das 12 às 13. Muitos bons testemunhos surgiram e alegraram meu coração. Diz Ellen White, ver aqueles que estavam ligados à obra de publicação há 30 anos se regozijarem como jovens convertidos se regozijavam em seu primeiro amor foi muito gratificante. Eles expressaram sua alegria e gratidão de coração pelos sermões pregados por A.T. Jones e enxergaram a verdade, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus como nunca antes haviam visto. Louvem ao Senhor, portanto, aqui está A.T. Jones, novamente um ser humano falível, mas que Deus usou para pregar tanto a liberdade religiosa e a justiça pela fé, seguindo Minneapolis, e esse é apenas o início dos avivamentos que começaram a varrer o país. Agora, aqui algo que eu considero muito interessante. W.W. Prescott foi um dos anciãos da igreja de Battle Creek com quem Ellen White se reuniu para perguntar se A.T. Jones deveria ser convidado a falar. E ele foi um dos que, junto com Ryan Smith e outros, disseram que de jeito nenhum. E durante a sessão de reavivamento da semana de oração, algo tocou o coração de Prescott. E aqui está apenas um lugar onde Ellen White menciona isso. Quinta-feira, 20 de dezembro, falei com os estudantes universitários. O Senhor me deu a palavra que parecia atingir o coração. O professor W.W. Prescott se levantou e tentou falar, mas não conseguia, pois seu coração estava muito cheio. Ele permaneceu ali por 5 minutos em completo silêncio, chorando. Ao falar, disse, eu estou feliz por ser cristão. Fez comentários muito incisivos. Seu coração parecia ter sido quebrantado pelo Espírito do Senhor. Eu convidei aqueles que não haviam aceitado a verdade e aqueles que não tinham evidências de sua aceitação por Deus a se apresentarem. Parecia que todos na companhia estavam se movendo. Aqui está W.W. Prescott
diante do corpo estudantil. O que não é mencionado nessa descrição é que os comentários incisivos dele, ele confessou sua resistência contra a luz enviada por Deus. E por 5 minutos ele ficou diante do corpo estudantil confessando. Essa não foi a primeira vez e nem será a última. 3 anos depois, no último dia, antes das férias de Natal, ou no dia em que as férias começaram, em dezembro de 1892, ele havia recebido outra carta de Ellen White da Austrália e a leu, sendo condenado novamente por ter tido a audácia de se levantar contra a mensagem de que eles precisavam. E ele fez uma confissão semelhante aos 350 alunos no último dia de aula, na reunião da capela, que eu acho que foi por volta do meio-dia. Essa confissão do presidente da faculdade, diante do corpo estudantil, desencadeou um reavivamento entre os alunos em uma reunião de louvor e oração que durou 10 horas na faculdade em Battle Creek. E é incrível para mim, e falaremos um pouco mais sobre isso numa outra oportunidade. Mas à medida que esses avivamentos aconteciam, o próximo ocorreu na faculdade ou academia de South Lancaster, entre os alunos. E vez após vez, você vê isso ao longo da história. Nós, pessoas mais velhas, alguns de nós com cabelos grisalhos, de alguma forma parecemos ter mais dificuldade em aceitar essas belas verdades, mas os jovens se entusiasmaram. Ellen White disse que todos os alunos da escola foram levados ao ponto de confissão e conversão em South Lancaster e saíram para serem missionários e fazer a diferença no mundo em que vivemos. Portanto, o meu apelo é para que nós, os mais velhos, não atrapalhemos os nossos jovens. Eu estava conversando com um pastor que dizia haver estatísticas sobre o número de jovens que deixam a igreja. E eu acho que às vezes nós falamos sobre os jovens pobres que deixam a igreja e não percebemos que uma grande responsabilidade por isso é nossa. Deus tenha misericórdia de nós. Agora vamos nos levantar e encerrar com uma oração de agradecimento ao Senhor por não ter desistido de nós e por podermos aprender com a nossa história e nos prepararmos para o que está acontecendo. E há muitas coisas acontecendo em nosso país hoje. E precisamos estar preparados. E eu não estou aqui para dizer que eu entendo tudo ou que sei o que fazer, mas eu conheço alguém que tem as respostas. E é Jesus Cristo que tem uma mensagem para nós. Pai, agradecemos por este belo dia de sábado que passamos aqui. Eu sei que eu não posso tratar desse tópico adequadamente, mas eu oro para que, apesar disso, o Senhor fale ao coração de cada um de nós, que hoje é o momento de buscá-lo e pedir que nos prepare para o que está por vir. Prepara-nos, Senhor, ensina-nos lições do passado, para que possamos evitar cometer os mesmos erros. Senhor, queremos implementar as vitórias que eles obtiveram, o trabalho árduo que fizeram e a dedicação, mas queremos evitar os ciúmes e todos os outros pecados que nos assolam com tanta facilidade. Senhor, que esta geração não diga não ao Senhor, mas que esteja disposta a segui-lo até a terra prometida. Que essa seja a geração do Senhor. Eu oro agora para que o Senhor abençoe cada um dos presentes e nos guie ao entrarmos em uma nova semana que começa essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém.